Então, tá bom, já começamos. Então, good evening, good night, good evening, good morning, good afternoon, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Quem está aqui, agradeço a presença, né? É, E antes da gente iniciar mais esse encontro síncrono, eu queria só deixar alguns recados que eu sempre gosto de deixar, né? Primeiro deles é que semana passada eu acabei não fazendo o encontro. Eu gosto sempre de fazer o encontro no início da agenda, né? Como vocês já perceberam, a gente já está na agenda 6 e os 5 encontros anteriores eu sempre fiz no início da agenda. Talvez com exceção do encontro da agenda 1, porque eu acho que tinha aula inaugural, não me lembro. Acho que até fiz também no início. Acho que eu fiz também. Então eu sempre faço no início porque eu acho que é uma maneira de eu introduzir o assunto e vocês já se ambientarem para depois irem resolvendo as atividades que têm que ser resolvidas, participarem do fichário, consultarem o material, enfim. Então eu gosto de fazer esse panorama do que vem pela frente, até para situar vocês e assim as coisas fluírem de maneira mais fácil. E, excepcionalmente, eu não fiz nessa agenda de número 6 na primeira semana, porque estavam ocorrendo os conselhos de classe, e aí a coordenação falou para a gente não realizar, focar nas correções e depois na realização dos conselhos, porque são os conselhos intermediários, são importantes para checagem de nota, aqueles alunos que estão com frequência muito baixa, enfim. Por isso a gente está fazendo hoje. Teve até um aluno que me perguntou, não vai ter, professor, não vi nada. Eu falei, não, semana que vem. E eu até não mandei a mensagem antes para não confundir. Eu falei, não, vou deixar para mandar bem no dia, porque aí não confunde, porque se manda antes, às vezes o aluno esquece, aí acha que é na terça e acaba entrando, né? Dito isso, outro ponto é que semana que vem já vou fazer da Agenda 7 também. Não enviei mensagem ainda pelo mesmo motivo. Se eu enviasse da Agenda 7, talvez ia confundir com esse de hoje. Aí eu falei, não, vou deixar, faço da Agenda 6 lá para quinta-feira. Tranquilo, Arthur, sem problema. Lá para quinta-feira eu mando o link e a data da Agenda 7 semana que vem, tá? Já deu para perceber que a gente está indo para o final do nosso curso de inglês instrumental. Agenda 6 que finaliza segunda que vem, e a Agenda 7 que já vai abrir essa sexta-feira, né? Então, logo já temos a Agenda 8 e aí a gente chega ao fim de inglês instrumental, né? Como eu disse para vocês, antes, a ideia é que vocês tivessem um panorama do envolve a língua inglesa, enfim, despertasse um pouco a curiosidade e fosse uma certa revisão para alguns que já sabem e também com alguns elementos novos aí, tá bom? Então foram esses os recados, a gente faz hoje da Agenda 6, terça que vem, na Agenda 7 eu envio na quinta-feira para vocês o link para não confundir com a de hoje, né? É, Então teve essa excepcionalidade da Agenda 6 que eu estou fazendo hoje, não na semana passada. Pessoal, Agenda 6, eu separei aqui uma apresentação porque ela tem um ponto muito importante que vai permear o simulado, né? Essa agenda não é fichário, é um simulado, né? Então, eu vou falar especificamente sobre esse ponto, que é um ponto muito importante, é, gramatical, né? Que diz respeito ao futuro. Tendo estudado esse ponto, você já ficou com uma possibilidade ampla de se comunicar na língua inglesa, porque a gente viu passado, presente e agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro em inglês, tá? Obviamente que o que eu vou falar hoje
não cobre todas as possibilidades do futuro em língua inglesa, né? Existem mais formas de expressão do futuro em língua inglesa, mas aqui a gente tem o básico e o mais utilizado, tá? Os dois pontos mais utilizados assim para se expressar no futuro. Existem outras possibilidades, né? Lógico, existem também, mas são mais complexas, mais específicas e do inglês eu diria mais formal, às vezes, situações bem delimitadas, né? Limitadas não, delimitadas, né? Que você vai acabar utilizando essas outras maneiras de futuro. Hoje a gente vai ver as que são do dia a dia mesmo, situações formais ou informais, tanto faz, mas que são utilizadas em 90% das vezes, né? Então, quando a gente viu o passado, a gente viu que existem algumas regras assim complexas em termos de verbos regulares e irregulares, né? Auxiliares e tudo isso. Presente também, o presente simples em especial, do e does e tal. Futuro, vocês vão perceber que tem uma simplicidade maior em termos de estrutura gramatical, o que facilita sobremaneira o nosso estudo, né? Torna o nosso estudo muito mais simples e acessível, eu diria aí. Então, vamos iniciar aqui pensando que quando a gente vai falar do futuro em inglês, a gente tem duas maneiras de falar. Ou a gente usa o going to, ou a gente usa o will, né? E a gente vai ver que isso se difere, esses dois modos aqui difere do português. Porque o português, a gente não tem duas formas de expressar o futuro. A gente tem contextos diferentes que vão definir as maneiras que a gente está expressando. A gente vai perceber que em inglês independe do contexto essa expressão, tá? O going to vai falar de uma situação específica e o will de outra. Eles próprios vão criar esses contextos. Eles próprios vão expressar ideias. Já em português, a gente tem o contrário. O elemento gramatical ele depende muito do contexto. A ideia que ele vai expressar, comunicar, vai depender do contexto. Aqui é o inverso, tá? Parece um pouco abstrato e até o momento mas vai ficar muito claro na medida que eu for explicando. Vamos iniciar com o will, tá? Que é a forma mais comum de futuro que se aprende em primeiro lugar, que a gente pode traduzir como vai, vão, né? Por exemplo, a gente pegar essa situação, esse exemplo. Mary and Peter will continue working on the project. A Mary e o Peter vão continuar trabalhando no projeto, ou continuarão. Vão continuar ou continuarão, tanto faz. A gente acaba utilizando no português do nosso dia a dia, vão continuar. Cada vez menos a gente utiliza continuarão, porém as duas formas estão corretas, né? Pouco importa em inglês, se quiser traduzir vão continuar, continuarão, dá no mesmo. Então, o will, em primeiro lugar, ele vai expressar uma ação no futuro, né? E a gente vai ver que tipo de ação é essa, mas basicamente uma ação para o futuro. Vão continuar trabalhando. Mais para frente, eu vou falar da diferença ao longo da apresentação de hoje, que a ação do futuro é essa, né? Porque se o will going to fala de futuro, qual é a diferença? O que aqui está em jogo, tá? Depois eu vou falar disso. Mas basicamente, uma ação para o futuro, né? Outro tipo de possibilidade são previsões e suposições. I think Mark will be a very good professional one day. Eu acho que o Mark vai ser ou será um ótimo profissional um dia, né? Não sei, é uma previsão, uma suposição, estou supondo que ele vai ser um ótimo profissional, né? Mas não sabemos, quem sabe. Então, uma ação futura, uma previsão ou
suposição. Outra possibilidade é intenções e decisões, né? I guess I'll call Mary to talk about the meeting. Eu acho que eu vou ligar para Mary para falar sobre a reunião. Esse tipo de futuro aqui é um futuro que a gente toma uma decisão ali no momento, né? Eu falo assim, gente, me dá licença, eu vou ali ao banheiro. Excuse me, I'll go to the toilet, né? Esse futuro que a gente fala, que eu tomo uma decisão no momento da minha fala, no momento do presente, a gente acaba usando ali o will, tá? Fala assim, excuse me, guys, I will go there and I will come back in few minutes. Dá licença, eu vou ali e já volto em alguns minutinhos. Então, é um tipo de decisão que você toma ali no momento, você usa o will também. Perceberam que aqui a gente tem algo novo, é uma forma abreviada, tá? Você também pode usar a forma abreviada, que na pronúncia, se aqui a gente tem Mark will, I will, aqui fica all ou I'll. All no inglês americano, I'll no inglês britânico, tá? Então, essas duas possibilidades aí de pronúncia expressando numa forma abreviada. Forma abreviada é sempre bom lembrar, se você está escrevendo um e-mail, por exemplo, um relatório, qualquer que seja, o meio que você está escrevendo, o gênero textual, o tipo de texto, formas abreviadas em inglês tornam esse texto mais informal, tá? Então, se eu quero tornar o meu texto formal, mais sério, não posso usar abreviações em hipótese alguma. Isso é muito relevante, importante, porque, afinal de contas, o tradutor ele não vai te fornecer tal tipo de informação e escolha. Isso cabe a você saber e corrigi-lo, né? Se você estiver usando o tradutor no caso. Para compor um e-mail, por exemplo, um relatório, uma ata, um, é, um recado, enfim, quaisquer que forem as situações que vocês tiverem, abreviações deixam mais informais. Como a gente faz para criar a estrutura do will? Iniciando com a afirmativa, vocês já perceberam que eu tenho o sujeito da frase, ou seja, a pessoa que eu estou me referindo, eu, você ou vocês, ele, ela, o it também, ele, ela para coisas, nós, eles e elas, né? E o will e o verbo, né? Aí eu vou mudando o verbo de acordo com o que eu quero expressar. I will travel, vou viajar. E o eat, você irá comer. We will work a lot, nós vamos trabalhar muito. They will sleep late, eles vão dormir tarde, e assim vai, tá? É muito simples, quaisquer que forem as pessoas aqui, eu uso will. É muito mais fácil do que o presente simples, que tem aquelas conjugações do he, she, it com S, do does, enfim. Aqui, depois aqui da pessoa que eu estou me referindo na frase, eu acrescento will e está resolvido, né? Eu vou viajar, vocês vão viajar, ou viajarei, vocês irão viajar, e assim vai. Negativo, eu ponho not, né? Will not ou won't. Tanto faz. Lembrando que o won't é uma forma abreviada e deixa mais informal. Mas ambos vão expressar negativa, né? Um de uma maneira mais neutra, formal, e outro de uma maneira mais informal. I won't travel, you won't travel, we won't travel. Vocês perceberam que, em termos de pronúncia, porque tem dois T's aqui, eu acabo tirando esse T, né? Não fica won't travel, fica ruim para falar. Won't travel, won't travel. Você acaba tirando esse T aqui. Will not travel, tá? Mas isso é um detalhe de pronúncia que eu queria compartilhar com vocês. Numa interrogativa, numa pergunta, o Will que estava aqui, ele vem para cá. Eu faço essa troca. Opa, faço essa troca, né? Will I travel? Will you travel? Will she travel? Aqui não posso abreviar, né? Então eu preciso indicar que se trata de uma pergunta, colocando o will na frente dessa pessoa, desse sujeito a que estou me referindo na minha frase, na minha oração, tá bom? Então, basicamente, o will vamos utilizar para o futuro, intenções, decisões ali que eu tomo naquele momento da minha fala, suposições, eu acho, eu imagino.
Certo. E o going to? Tá. Aqui, vamos iniciar pensando na tradução dessa frase. John is going to play tennis next Monday. John vai jogar tênis na próxima segunda. Ou jogará, né? Percebam que na tradução, vai jogar ou jogará, é a mesma coisa que eu falo, John will play. Quando eu traduzo will ou traduzo going to, tudo fica vai, vão, jogarão, jogará, enfim. Não há diferença na tradução de will para going to. Não é está indo jogar. Muita gente traduz ao pé da letra. Não é isso. Ele vai jogar. Não há diferença de will e going to na tradução. Porém, na ideia, há sim uma diferença e uma diferença grande. Quando a gente fala de going to, a gente está pensando em, por exemplo, ações planejadas. John vai jogar tênis na próxima segunda. Se eu falo de algo planejado, é algo que eu tenho uma certeza grande, né? Então, aqui a gente tem a diferenciação entre will e going to. Qual é? Quando eu utilizo going to, eu estou expressando, imprimindo uma certeza maior ao que eu quero comunicar. Então, se eu falo John will play tennis next Monday, com will, é menos certo de acontecer. Se eu coloco um going to, é mais certo de acontecer, tá? Então, em comparação, going to dá maior certeza do que o will. 100% professor de certeza não, porque a gente está falando de futuro. Futuro jamais a gente vai ter 100% de certeza. A gente só tem 100% de certeza quando eu falo a cadeira é preta, presente, é um fato. Isso é 100% de certeza, né? Não há debate. Quando eu falo de futuro, não. A gente tem a característica essencial do futuro, que é a incerteza. A gente não saber se aquilo vai se concretizar ou não. Porém, dentro dessa incerteza, comparando o will e going to tem uma certeza maior. Significa que vai acontecer com 100%. Mas ele expressa uma certeza maior. Digamos que o will, a gente está pensando em 60%, going to com 80%, 90%, tá? Então, a diferença é essa. O grau de certeza que uma estrutura expressa em comparação com a outra. Bom, se o going to tem certeza maior, consequentemente, a gente vai pensar em plano, porque plano é algo que eu exprimo certeza. Pensa comigo, eu falo assim, pessoal, eu juntei dinheiro aqui, já separei, porque eu tenho um plano de viajar para a Itália em janeiro do ano que vem. Já comprei a passagem, já reservei o hotel. Veja, vou usar o que para falar? Eu vou viajar para a Itália em inglês. I am going to. Porque eu já comprei passagem, eu já reservei hotel. A chance disso acontecer é alta. Então, I'm going to. Aí eu falo, pessoal, eu tenho um sonho. O sonho de viajar para a Itália um dia. Mas assim, eu sei que é caro, é difícil, eu tenho outras prioridades no momento da minha vida, pagar minha casa, enfim. O que que eu vou usar? I will travel to Italy. Então, percebam que o uso de um ou de outro vai depender do que eu quero expressar, tá? Então, planos, going to. Outra situação outra situação não. Então, resumidamente, o going to a gente está pensando no grau de certeza, certainty. She's going to be a very good doctor because she's a dedicated student. Veja só, eu tenho esse fato, que ela é uma aluna dedicada. Por causa desse fato, tendo esse motivo, ela vai ser uma ótima médica, tá? Então, a chance dela ser uma médica ótima
é muito grande, porque ela é uma aluna dedicada, então eu vou usar o going to, e não o will. Se eu falasse assim, she studies a little bit, ela estuda um pouco, tal, então will, né? Então, depende da situação, eu vou escolher um ou outro. Como eu faço para expressar o going to? Sempre eu vou usar o verbo to be, going to. She's going to travel. Ela vai viajar. A negativa, eu coloco not. She's not going to travel. Ela não vai viajar. Ou eu posso abreviar o isn't. Aqui no fundo a gente está trabalhando com o verbo to be, né? Negativa do verbo to be is not ou isn't. A interrogativa eu coloco o is na frente do sujeito. Is she going to travel? Né? Is she going to travel? Ela vai viajar? Tá? E aqui eu preciso conjugar, né? I am going to, you are. Conjugar o que? O verbo to be. O verbo to be ele vai mudando de acordo com a pessoa a que me refiro, né? Eu não coloquei aqui, mas a gente também poderia fazer uma previsão com going to. Só que seria uma previsão com uma certeza maior. Por exemplo, eu olho para o céu, vejo nuvens pretas, o céu muito fechado, eu falo, it's going to rain, vai chover, it's going. Tudo indica que vai chover. Eu também posso fazer uma previsão, mas com menos certeza, né? Eu olho para o céu está claro, falo, it will rain, vai chover, mas a certeza é menor, né? Porque o céu está claro, pouca chance. Pessoal, então, a diferença de um e de outro não vem pela tradução, mas sim pela ideia de grau de certeza que um expressa em comparação com o outro. Going to maior certeza, will menor sem certeza, né? O tradutor, nesse sentido, não vai te fornecer o que cada um expressa e, consequentemente, a escolha que você deve ou não realizar entre ambos, né? Isso vai depender de você conhecê-los e saber. Eu separei umas frases aqui. Pessoal, alguma dúvida? Deu para entender até agora? Deixa eu ver aqui se tem. Voltei. Não tem três formas, will, going to e past, present continuous. O Arthur tem mais até do que três formas. Tem future perfect também. Tem o. Nossa, me fugiu. Tem o Future, Present Continuous for Future, tem um outro também. Só que eu foquei no Will e Going To, tá? Porque são os mais utilizados. Esses outros são mais específicos e assim, uma linguagem mais elaborada, certas situações, né? Então, tem também, mas Will Going To é o que a gente precisa saber para depois adentrar nesses outros aí e trabalhar com esses outros, tá? Alguma outra dúvida, pessoal? Não? Tá. É, Então, no slide, só voltando aqui, a gente tem essas frases aqui. E aí eu quero que vocês pensem, por exemplo, a primeira, I think I visit her. Olha só, o think dá uma incerteza, né? Eu acho. Então a gente vai usar will. Eu acho que eu vou visitá-la, mas não sei, talvez. Actually, na verdade, de fato, to see him tomorrow. Olha o peso que o actually tem. Então eu vou usar o going to. I'm going to see him tomorrow. Né? Porque tem um peso grande. I don't know, não sei. If she will marry me. Então will, porque eu não sei, né? Olha o one day, um dia, né? My father will go to Italy one day. Ele vai para a Itália um dia, mas não sabe, tá? Então, vê como certas expressões aqui vão construindo a nossa escolha. Vamos fazer uns exercícios aqui que eu separei, mais ou menos nesse modelo.
Agora eu vou pedir para que vocês pensem e coloquem aí a resposta, né? Vamos lá, vamos começar com o número um aqui. Número um a gente tem I haven't got my phone. Então, não tenho meu telefone. That's okay. A gente tem duas opções. I'm going to lend you mine ou I'll lend you mine. E aí, vocês acham que é I'm going ou I'll lend you? Lembra aqui que está falando daquele futuro que a gente toma uma decisão ali naquele momento, né? Não é algo planejado, algo que a gente tomou de decisão ali no momento. Deixa eu ver aqui. Arthur colocou I'll lend. Bom, é isso daí, pessoal. I'll lend, tá? Porque é uma decisão que eu tomei ali, não planejei, não é algo que eu pensei antes, eu tomei essa decisão naquele momento. O número dois, it's Julia's birthday next week. So, o aniversário dela semana que vem. Portanto, we are going to buy or will buy? E aí? Going to or will? Tu colocou we are going to buy. Laura, we are going to buy. Vinícius, we are going to. Excelente, pessoal, exatamente. We are going to, porque é aniversário semana que vem, portanto, nós vamos comprar flores para ela. Number three, will you lend me 10 pounds? Você pode me prestar 10 libras? I promise, eu prometo. I'm going to give or I will give? I'll give. Deixa eu ver aqui. Going to give. Isso colocou. I'll give, a Laura colocou. Nesse caso, going to give. Porque ele promete, ó, o peso que tem, né? Eu prometo, ó, que eu vou te devolver. Certeza maior aqui, né? Como ele fez essa promessa, certeza é maior, tá? Número 4, a barbecue tomorrow. It's all planned, so I hope it won't rain. We are going to have or will have? Going to will. A gente tem aqui going to have ou will have. 4. Will. Ó, nesse caso, we are going to have. Vamos ter, porque ó, tudo planejado. Então, eles já planejaram, né? Se é um planejamento, a gente vai usar o going to, tá bom? We're going to have. A Laura colocou, tá certo, Laura? Muito bom. Beleza. Aí a gente vai para número 5. Jeans start university tomorrow. Tá começando a faculdade amanhã. What is he going to study? What will he study? E aí, pessoal? Going to. Going to, muito bem. Porque ele está começando, é certo, né? A gente tem uma certeza ali que ele vai começar, então going to. E a número 6 aqui, para a gente finalizar. Ah, não tem mais. Até a 8. Número 6. You, that film, it's very frightening. É muito assustador. Let's choose another one. Professor, Oi, me desculpa atrapalhar, mas imagina que isso.
Nessa questão aí, eu fiquei com uma dúvida. A Porque 5? vamos supor assim, na hora que se trata de uma pergunta, no caso de uma pessoa que ela está estudando, que eu não estou falando com a pessoa que está iniciando um estudo ou trabalhando. Vamos supor, que eu estou fazendo uma pergunta para o senhor sobre uma faculdade que a Laura está fazendo. Mas eu tenho a certeza que ela está fazendo uma faculdade, mas eu não tenho a certeza de qual curso que ela está fazendo. Ah, tá. Nesse caso, eu Que uso ela o vai eu. fazer, né? Que ela vai fazer, na verdade. Isso. Isso. Eu tenho a certeza que ela ingressou numa faculdade, Sim, sim, mas eu não tenho a certeza de que curso ela vai fazer. sim. Aí eu uso nesse caso o will, ou eu uso going to, ou eu uso algum outro termo. Uhum, uhum. É... Jim tá começando a faculdade amanhã. What is going to study? Nesse caso aqui teria que ser going to, né? Mas no seu caso aí que você falou, imagina que a Laura vai começar a faculdade, né? Ah, que curso que ela vai fazer? What course will she take? What course is going? Não, going to porque você tem certeza, né? Você não tem certeza do curso, né? Mas você tem certeza que ela vai fazer algum curso. Aí a pessoa vai te responder. Na pergunta, o going to, porque você tem certeza que ela vai estudar algum curso. Na resposta vai depender do que a pessoa quer passar, entendeu? A pessoa pode falar assim: ah, ela vai fazer arquitetura e eu sei que ela vai fazer arquitetura. I know she's going to take architecture. I don't know. I think she will take architecture. Entende, Vinícius? Vinícius, né? Ah, entendi, professor. Então, essa questão aí mais que a gente, assim, entre aspas, a gente joga a culpa na outra pessoa, né? Vai Ela... depender do que a pessoa sabe ou não sabe, né? Entendi, É, eu, entendi. eu, eu, na pergunta eu vou usar o going to porque é uma certeza, mas é isso que você Que é uma falou. certeza que ela vai estudar, né? Mas aí, Isso. aí outra pessoa responde se é Isso. certeza qual curso ou se ela não sabe qual que é o Isso. curso, né? Isso aí, isso aí, isso aí, Entendi, isso aí. entendi. Exatamente, perfeito. É isso aí. Isso aí. Vai depender do que a pessoa sabe ou não sabe, né? Mas foi uma ótima pergunta, muito boa. Pode me interromper, fica à vontade. E aqui, gente, ó, that film, it's very frightening, é muito assustador, né? Frightening, assustador. Let's choose another one. Vamos escolher outro. O que vocês acham? You are, you aren't going to like or you won't like? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Ó, a gente tem essas duas opções aqui. Pensa no que falou depois, assim, que é muito assustador e tal. Vamos escolher um outro. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Want to like, Vinícius. Tá. É, nesse caso aqui, vai ser going to, por quê? Olha o contexto, né? É muito assustador. Vamos escolher outro. Ele está dizendo, ele não está falando assim, eu acho que é melhor a gente escolher outro, talvez você vai ficar com medo. Não, ele está falando que é muito assustador. É um fato. Então vamos escolher. Ele não está dando opção, né? Vamos fazer tal coisa. Então é quase certo que essa pessoa não vai gostar. Então, aren't going to like, tá? Se a gente tivesse um outro contexto, eu acho que é um assustador, eu acho que talvez você não vai gostar, um talvez, eu acho, mas aqui não, é muito fato, né? É muito assustador. Vamos escolher.
Ele tá dando uma ordem aqui praticamente, então tem que ser o going to. A chance da pessoa odiar. Quando se trata de promessa, você sempre vai usar o going to. Não necessariamente, Laura. Depende muito assim do que você quer expressar, né? Ou do contexto, às vezes. Eu posso usar o will para uma promessa, né? Ou going to, mas assim, o going to ele vai ter um peso maior do que o will. É basicamente isso. Mas eu posso usar o will também numa promessa, tá? A diferença é que um ou outro vai dar um peso maior, assim, né? E dá um peso maior e às vezes o contexto também, porque se é uma promessa que envolve algo que vai se concretizar em breve, um plano e tal, o going to é mais adequado, né? Mas se é uma promessa, por exemplo, uma promessa mais vaga, né? I promise I will love you for all my life, né? Um negócio vago, né? Eu prometo que eu vou te amar pelo resto da minha vida. I will, né? Você não vai usar o going to aí porque você tá prometendo ali, mas a gente sabe que essas coisas podem mudar, né? Não, I promise I'm going to marry you next year, né? Sim, quando for algo mais sério, você usa o going to. Quando algo mais leve, essas promessas que são, né, mais amplas, mais vagas. I'll marry you one day, né? Vou casar com você um dia, mas você não falou quando, né? I promise I'm going to marry you next year after I finish paying the apartment. Olha o peso, né? É um plano, basicamente, né? Eu vou casar com você ano que vem depois de ter pagar o apartamento. É uma promessa, mas muito mais planejada do que uma promessa dessas vagas, né? I'll love you forever, né? Te amar pro resto da vida. Ficou claro, Laura? Tanto que às vezes você tem promessas do tipo com always, né? I will always love you. Tem músicas assim, enfim. Aí você fala, pô, mas tem o always, né? Que é sempre. Sim, mas é uma promessa no campo amoroso, abstrato, né? Vou te amar para sempre. Não é uma promessa concreta de plano, que é um peso maior, mais sério, como disse a Laura, que aí você vai usar o going to, né? Essa foi uma pergunta boa, Laura, porque às vezes gera confusão nos alunos. Falam, mas tem o always aqui que é sempre, né? Mas tá nesse plano mais assim vago, né? E o 7. Do you think, você acha, the presents we got for them, e aí? They are going to like or they will like? Deixa eu ver aqui. Will, Arthur colocou, Will. É isso aí, Will, tá? E a última, Luke, the coach, treinador, run or we'll miss it. Corra ou vamos perder. The coach is going to leave, the coach will leave. Will, Arthur colocou. Will leave, tá certo. Porque aquele futuro ali, o Vinícius colocou going to. Mas é uma coisa que the coach will leave, run or we'll miss it. Que você acabou de ver ali, né? Que ele vai fazer, que ele vai sair, né? Então ali, will live. Duas coisas que eu gostaria de falar aqui com vocês.
Você está aprendendo na escola? Pô, que bom, Arthur. Só como revisão para você. Engraçado que eu estou ensinando isso. Que eu estou ensinando isso também. Vou ensinar, inclusive amanhã tem uma turma do primeiro ano do ensino médio. Eu vou dar aula amanhã disso para eles. Casou com vocês aqui também. Eu estou sempre ensinando isso, mas assim, casou nesse momento. É... Ah, você tem prova. A prova que eu vou dar para eles vai ser um pouco mais para frente, lá para novembro. Ah, que bom. Eu acho que vai te ajudar aí, então. Pessoal, duas coisas que eu gostaria de falar. Já deixa você falar, Vinícius, só para finalizar. Então, going to maior certeza que o will, não 100%, mas maior certeza. E uma segunda observação é que esse futuro que a gente toma, a gente fala assim, eu vou ali, vou fazer tal coisa, que você meio que está falando no momento presente, né? Você toma uma decisão no momento presente, sempre o will, tá? Ah, me dá uma licencinha que eu vou ali falar com fulano. I will, tá? Eu falei duas coisas, mas uma terceira coisa. Então, o que dá para perceber é que a tradução não resolve a diferença. Então, o tradutor aqui ele vai pecar por não fornecer para vocês o que é necessário de diferenciação. Pode falar, Vinícius. Você queria perguntar. Ô, professor, Uhum, é, vamos supor que eu queira falar que eu esteja com o meu time de futebol e eu esteja querendo falar para eles assim, vocês precisam correr pro ataque, senão a gente vai perder. Eu tenho uma certeza que a gente vai perder. uhum. Nessa questão dessa fala, não só assim, envolvendo o futebol, mas em alguns outros contextos, eu uso I will ou going to? Porque é algo que eu tô vendo que a gente pode perder, mas às vezes isso que eu falei, ele pode dar um outro resultado. É, A gente não pode perder, entendeu? sim. Aí, nesse caso, vira, eu falo com I will ou com going to? Então, depende. Essa pergunta que você fez é muito boa. Eu lembro do exercício que tinha algo semelhante, assim, mas era um pouquinho diferente porque tinham duas frases. A primeira frase era 45 do segundo tempo e o time estava ganhando de 3-0. E aí a frase dava de opção assim: The team is going. O time estava ganhando e o outro estava perdendo, né? Então, time B que estava perdendo, vamos colocar assim. Eu não lembro o nome lá. The team B is going to lose or will lose? Nesse caso, 3-0, 45 de segundo tempo, né? Is going, né? A chance é muito pequena. Aí a outra frase era tipo 1-0, mesmo contexto, 45 e tal. E aí falava que tinha um acréscimo de 5 minutos, assim. Aí, will ou going to, né? Aí a opção que era melhor era o will aí, porque tinha uma certa chance ali e tal. Então, respondendo a você, vai depender tudo muito do contexto, né? E do que você quer passar de ideia, às vezes. Às vezes os dois podem serem utilizados assim, né? O que muda é o que você quer expressar. Ou às vezes vai depender muito da situação que vai te forçar a usar um ou outro, né? Como a gente viu nos exercícios, né? Nos exercícios a ideia é forçar você a usar um ou outro, mas na vida real vai depender do que você, às vezes, né? Em muitas situações, do que você busca ali, né? Uhum. Expressar. Tem situações que são abertas, né? Sei lá, eu falo assim, eu acho que ele vai passar na prova. Aí depende do que você quer falar, né? Will pass or is going to pass, né? Não tem nada aí falando, né? Aí eu falo, ele é um aluno muito ruim. Eu acho que ele não vai passar. Is not going. Entende? Vai tudo dependendo das situações também, né? Te respondi? Entendi.
Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu coloquei aqui um fórum que dá para vocês praticarem isso um pouco, assim. Eu acho que fora, já teve gente que já entrou já, que é bem legal, assim, ó. É, Vocês vão praticar de duas formas, né? Nessa semana é um simulado, então vai ter questões sobre isso. Por isso eu fiz essa apresentação, esses exercícios também. E aqui nesse fórum eu coloquei assim, ó. Nessa agenda estamos trabalhando com um assunto muito importante para organizarmos nossa carreira e traçarmos objetivos que podem nos ajudar a crescer profissionalmente e pessoalmente. Uso do futuro. Assim, proponho que vocês utilizem as estruturas aprendidas, o will, going to e as preposições de tempo para responder a seguinte questão: What are your plans, dreams, wishes related to your career? Pense em exemplos a curto e longo prazo e relacione com o seu curso, né? Então aqui dá para vocês jogarem os dois, né? Um will para algo que você não tem certeza, um going to para uma coisa que você tem maior certeza, um plano, aí estou falando de sonho, sonho é algo com menor certeza, né? Desejo. Então dá para vocês praticarem um pouquinho aqui também, tá? E juntamente com isso, o simulado que é sobre esse assunto, tá? Só acho que era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida também tem Correiotec, né? Vocês podem me procurar depois aí. Ok? Nice. A gente se vê semana que vem, hein? Como eu disse, agenda 7 semana que vem. Quinta eu mando o horário, o link é o meu horário, né? Mas eu mando já lá no quadro de avisos para deixar registrado. Obrigado você, Laura. Thank you for your participation. And see you next week, guys. Bye bye. Take care. Se cuidem. Good night. Boa semana também, Arthur. See you, Laura.